A Yoga tá online, tadinha. Eu tô chamando e não tô conseguindo. Vamos ver se agora ela entra. Eu acho que agora foi. Vê. Gente, meu Deus do céu. Hum. Foi, agora foi. Conseguimos! E a pessoa é uma Ei! bestalhada em questão de Instagram, desculpa. Imagina, faz parte. O importante é que você conseguiu entrar. Gente, nós vamos repetir tudo novamente. O que acontece? Eu estou aqui, eu convidei a Elga para participar de uma live, para nós podermos falar sobre um pouco sobre a história do voleibol. E ela, como ela tem uma história muito legal para contar, e ela esteve bem no começo da história do vôlei, eu convidei ela para uma live, tá? Então, primeiro, quero te desejar, seja muito bem-vinda. Esse espaço aqui é para a gente poder reviver a memória do vôlei e poder contar essa história, porque eu falo que a gente vai criar uma cápsula do tempo e vai juntar todas essas entrevistas para as pessoas poderem ver. Então fica salvo no Instagram, Kim Sabiá, e lá no YouTube, Kim Sabiá Voleibol. Curte, compartilha e comenta. Seja muito bem-vinda, faça as honras da casa. Muito obrigada. Desculpa toda essa trabalheira aí para fazer. Eu nunca tinha feito uma live no Instagram, então eu realmente estava com dificuldade. Mas ainda bem que deu certo. Graças a Né? Deus. Olha, eu sei que você vai ter histórias muito legais para contar, até porque a sua história fala um pouco do Brasil e fora do Brasil. Então, vou pedir para você contar o início, como é que o vôlei chegou na sua vida, porque chegou antes de você começar a jogar. É Pode contar um verdade. pouco para a gente poder Posso, entender? posso contar. Meus pais se conheceram no Sul-Americano de vôlei. Meu pai jogava pela seleção chilena, minha mãe pela seleção brasileira. Eles começaram a namorar. Naquela época só por carta, não tinha agora Instagram, nem vídeos, nem nada. É verdade. Eu fui morar lá, quer dizer, meus pais casaram, eu nasci lá, todos meus irmãos, eu e mais meus 3 irmãos nascemos lá. E quando deu o problema lá no Chile, do golpe, né, a minha mãe veio visitar os parentes aqui e disse, não vou voltar para lá de jeito nenhum. E aí a gente foi morar em Alegrete. E minha mãe, como professora de educação física, me ensinou o início de jogar vôlei, né? Aí eu peguei uma seleção gaúcha, porque eu era filha dela, né? Então vamos dar oportunidade para as pessoas do interior. Sim. E aí eu comecei a jogar vôlei, a gente voltou a morar em Porto Alegre. E aí eu sempre joguei pela Sojipa, peguei a seleção gaúcha infanto, logo depois de 77, fui lá em Belo Horizonte. E aí, cada vez que a gente ia, eu ia ficando na seleção e cada vez era tipo, mais oportunidades apareceram, né? Peguei a seleção infanto, depois seleção juvenil, depois seleção adulta. A Blenda aí, Aí na seleção ó. A adulta. Blenda, adulta bonita. A Blenda aí, Ah, ó. Quem é adulta, viu? Blenda? Ó. Esses jogos ali que tu colocou, né? São dessa época aí, dessa camiseta Mizuno aí. Isso aqui, gente, ó, é da Copa do Mundo de 81, que eu postei um vídeo, botei uns melhores momentos da Elga, e ele é algodão. É uma camisa da Mizuno, ó. Se vocês verem, ó, é todo algodão. A Blenda conservou e eu peguei. Eu também tenho. Não sei se eu tenho essa, mas eu tenho a branca quase certeza, assim, né? A branca eu tenho. É, e foi muito bacana essa época aí, né? Que a gente, tipo, a gente sempre perdia pro Peru e a gente jogou o Sul-Americano, que foi o primeiro jogo assim que passou na TV e Santo a gente André, acabou vencendo, 1981. Conta um pouco. Olha, né? eu queria que você contasse essa atmosfera, porque as pessoas não têm noção hoje em dia do que era jogar contra o Peru e o que era aquela equipe treinada pelo Mambo Gente, Paz. sério. Bom, eu peguei seleção juvenil, infanto, a gente perdeu pro Peru. Aí a gente no juvenil a gente ganhou.
E aí depois a gente sempre perdia. E, tipo, eu acho que no adulto a gente tinha como 20 anos que a gente não ganhava. E eu acho que a CBV, a gente participou da Universiade, eles botaram todo mundo na universidade, e a gente participou da Universiade em 81, lá na Romênia, ficamos em terceiro lugar. Tipo, foi assim, a primeira vez que a gente teve um pódio, né? E a gente vem super preparada. E quando a gente chegou aqui, a Jaque e a Isabel ainda estavam, e elas foram cortadas. E a gente só tinha a levantadora, que era a Célia, e a gente jogou Garritano. um jogo que eu acho que é memorável aquele jogo lá, assim, a quantidade de pessoas que estavam assistindo. Foi o primeiro jogo que passou na TV aberta, e eu era reserva, e me lembro assim que a gente treinava, né, contra o time titular, aí o William treinava com a gente, né, para fazer posições de atletas como o Peru jogava, né. E eu me lembro que eu tinha que fazer algumas jogadas que depois, quando eu entrei, acabei fazendo contra elas e deram certo. Então eu treinei bem. Isso é muito E legal. foi, Você falou da Sojipa, eu vou te falar uma coisa que eu acho assim, super interessante. A gente tem um celeiro de bons jogadores que vieram de Sojipa, e é, você é testemunha de um momento marcante da história do vôlei. Acho que poucas pessoas sabem disso. Você era uma menina, você estava assistindo a Sojipa jogar, e o Renan dos outros jogava na Sojipa. E de isso repente mesmo. ele executou um fundamento que quase ninguém sabe sobre essa história. E você foi, na verdade, a prova testemunhal. Eu queria que você contasse qual foi esse fundamento que ele realizou que mudou a história do voleibol. Foi assim, ó. A gente estava assistindo o campeonato estadual da Sojipa. Eu, meu pai e minha mãe, a gente sempre ia assistir juntos. E eu me lembro assim que o Renan veio e sacou saque em viagem. Pela primeira vez ninguém tinha visto. Tipo, acho que ele treinava, né? Mas foi a primeira vez no jogo oficial. Eu acho que ele fez todos os pontos. Tipo, a gente estava perdendo e com aquele saque ele simplesmente desestruturou todo mundo. E foi assim, muito emocionante ver assim, meu Deus, como alguém tá fazendo isso e não erra, entendeu? E pegou todo mundo surpreso. Foi a primeira vez que aconteceu. E eu estava E o time de no lá ginásio olhava. aqui também. Aí vem você, criança, vendo aquilo, o que você pensou? Você falou alguma coisa pro seu A gente não é pai? tão. Eu e o Renan, a gente tem um ano de diferença, então eu acompanhei bastante a vida de atleta dele, né? Mas, claro que ele já estava em seleção brasileira e eu estava ali treinando. Eu acho que ele pegou bem novo seleção adulta, né? E eu ali na juvenil treinando, e eu torcia pela Sojipa e foi muito emocionante ter visto ele dar esses, porque foi mais de um, entendeu? Foi muito legal, foi assim, muito emocionante ver. Como é que foi para você? Eu acho que tem toda uma diferença das garotas que jogam hoje, que na verdade elas já saem com um patrocínio individual, com uma blusa. As pessoas estão muito preocupadas sempre com, não que isso seja ruim, né, com o que elas vão ganhar, mas eu acho que a sua geração foi aquela geração precursora que buscou fazer o que amava. O vôlei não era algo profissional, nem se pensava que de repente você tivesse a possibilidade de ir a uma Olimpíada ou algo parecido. Então, o que você lembra assim, do primeiro campeonato que você foi jogar, você olhou e você viu outros times jogando? Qual foi a emoção? O Bom, que eu você lembra? vou te dizer assim, imagina que o primeiro campeonato que eu peguei, assim, com uma seleção gaúcha, eu fui para um campeonato brasileiro e eu era muito ruinzinha. Eu falo para meus atletas, gente, se eu ruinzinha desse jeito conseguir chegar lá, vamos treinar que a gente vai conseguir. Mas eu era muito ruinzinha, eu não entrava nunca, tipo, eu era bem ruim. E como eu comecei novinha, né, esse presidente que a gente tinha na Federação Gaúcha indicou a gente acabou ficando. Porque acho que eles diziam assim, essa menina é alta, ela salta bem, ela fisicamente deve ser forte, vamos treinar que um dia ela vai aprender a jogar vôlei. E tipo assim, eu nunca treinei, tipo assim, todo o tempo que eu joguei na Sojipa e que eu joguei na seleção eu era atleta amadora. Nunca ganhei nada financeiro, né? É, depois que quando eu parei com a seleção, que a gente foi começar a jogar profissional e que eu pude casar e aí eu joguei uma temporada na Itália, mas quando eu estava na seleção fui atleta amadora
assim, só no amor e na coragem de fazer as coisas participar. É muito legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que também o Brasil é um país, né, foi um país que, além de ter essa coisa muito impregnada do machismo no esporte, a gente tem muito dirigente, a gente tem sempre os homens numa parte do topo superior, tem poucas mulheres nessa região onde você pode, de repente, subdividir, né, para ser uma treinadora, para ser uma assistente técnica. Poucos atletas têm voz, as ordens vêm de cima e as pessoas acabam acatando. Na sua época, era muito pior. E eu lembro que eu ouvi uma entrevista da Isabel, eu entrevistei a Isabel, eu tive esse privilégio, e ela, na época da capa da revista da Veja, ela ia pra praia. Alguém falou assim pra ela, não, vai fazer a capa que isso vai melhorar muita coisa. E as pessoas tinham uma ideia de que quem jogasse fosse ficar masculinizada, tinha essa coisa do corpo. Como é que foi o seu contato com a Isabel? Vou te falar que aqui no Sul, né, me lembro quando aconteceu esse negócio que a Jaque e a Isabel foram cortadas, e elas foram cortadas muito mais por problema de elas reclamar que a gente não tinha, o feminino não tinha a mesma oportunidade que o masculino recebia, o feminino não, então elas não queriam fazer propaganda da marca, né, e teve na TV eles falaram, né, é porque tudo é sapatona, que tudo, né, mulher macho. Meu pai ficou indignado, foi lá, como assim tá falando da minha filha, né? Então, tipo assim, as pessoas generalizavam. A gente, assim como em todas as coisas, a gente foi cobaia e foi fazendo o caminho. E se as pessoas hoje em dia veem tudo isso que acontece, né? Eu tenho certeza que foi porque a gente passou ali no meio do caminho para abrir, né? Eu, por exemplo, machuquei meu joelho porque a gente ia lá, fazia os testes, eles mandavam os testes para a gente fazer no clube. Aí os aparelhos eram diferentes e aí a gente fazia empiricamente os exercícios. Então, a gente foi abrindo espaço realmente, né? A gente foi cobaia, isso é a verdade. Operei 7 vezes meu joelho. Caramba! Igual a Márcia Pur. Você e a Márcia Pur estão operadas 7 vezes o joelho, ela me operou 7. E eu acho que assim, eu tento também ver, eu tento olhar para tudo isso e eu tento aproximar, porque a gente sabe que era uma época de fim de ditadura, começo da década de 80, e acredito que grande parte do sucesso do feminino, né, se deu através daquele Mundial, a Copa do Mundo que os meninos foram, e quando voltaram começaram a criar o estereótipo das musas. Eu acho que para televisão, para uma parte comercial, foi algo que cresceu muito, mas que as próprias musas não viam. Eu lembro que a Isabel uma vez falou, a Isabel e a Vera falaram assim, a mesma pessoa que te chama de musa é a mesma pessoa que vai falar para você que você é uma jogadora assim, assim, assado. Então não se iluda com rótulos. Mas eu acho que, tipo assim, era muito mais a parte do jornalismo que falava, porque ninguém nem se sentia e nem, sabe, elas eram iguais que a gente, como a gente estava, né? Ela era muito, 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 tipo, a Isabel e mesmo a Vera eram grandes jogadoras, mas elas nunca foram diferentes do grupo, sabe? Elas sempre foram o que um passava, todo mundo passava. E essa amizade que a gente tem, eu acho que até hoje, né? Porque a gente está treinando, as coisas vão melhorando. E você falou da Romênia, né? Eu imagino como é que deve ter sido. A Romênia também é uma Romênia comunista na época, mas era uma Romênia que tinha os times de vôlei que eram bons, assim, os times da Romênia, até o começo da década de 80, para as pessoas que não sabem, elas tinham uma equipe boa. E de repente, depois de uns anos para cá, não era mais a mesma coisa. O que você lembra assim, da Romênia? Tinha algo que te chamou mais a atenção? A gente jogou essa Universiade em 81, né? Aí em 80, vamos mais para trás, né? Em 80, o pré-olímpico foi na Romênia. Né? O pré-olímpico que o Brasil, nós ficamos em terceiro. Ficou Bulgária, Romênia e o Brasil ficou em terceiro. Então a gente não tinha condições de ir para a Olimpíada. E aí com o boicote dos Estados Unidos, então como a gente era em terceiro, a gente acabou indo.
né? Eu fui no pré-olímpico, mas aí depois eu fui cortada e a Vera foi, né? Foi tipo a primeira vez que ela fez. E naquela época era muito assim, né? Tipo, ela é nova, ela tem possibilidade, ela tem um físico bom, vamos investir nessa atleta. Então, sempre quando eu me lembro a Vera falando assim, eu sou veterana com 22, com 23 anos, sabe? Sendo que, pô, isso aí é nos outros lugares onde tu tá começando a aparecer, né? Então, Sim. na época, a gente não conhecia as equipes. Hoje, por exemplo, assim, o ano passado, o ano retrasado, eu trabalhei na Superliga, né? As informações que a gente tem hoje em dia, meu Deus, a gente não tinha lá naquela época. Me lembro ainda, por exemplo, eu joguei uma temporada na Itália e o nosso treinador dava uma folha de como, estatisticamente, onde eles atacam. Então, tipo assim, era assim que a gente fazia. E na seleção a gente não tinha isso. Toda essa infraestrutura, né? Então a gente ia jogar os campeonatos Sim. sem conhecer as atletas, sem conhecer o que a Não gente tinha havia que um enfrentar. intercâmbio. Não. Eu te mandei uma entrevista de 82, você viu a entrevista que eu te mandei, Sim, comentando, que sim, metade das sim. jogadoras. Como é que era também essa. Devia ser um choque, porque assim, na entrevista está escrito que metade das jogadoras vieram do juvenil, se encontraram com tanto de jogadoras, viajaram sem saber para onde iam, o que iam Na encontrar. verdade, essa seleção aí a gente foi em 81, a gente ganhou o Sul-Americano, né? E a gente teve o direito aí à Copa do Mundo. Sim, Então, sim. nós tínhamos 6 atletas que eram juvenis, jogaram o Campeonato Mundial Juvenil. Então a gente foi, jogou nos Estados Unidos, jogou o Mundial Juvenil, e aí dali a gente foi direto, essas 6 atletas se juntaram com as outras 6 do adulto, lá no Japão. A gente ficou uma semana antes lá, treinando, né? Então, tipo assim, a gente pegou com umas meninas que estavam super com vontade de treinar, e com nós, os juvenis, assim, não aguento mais, quero ir para casa. Mas foi uma experiência bacana. Foi, E foi. eu imagino Aí assim, jogar contra a gente viu que a Lampine. gente não era nada naquela época, né? Hoje em dia, imagina se as meninas vão pro Japão e não tá Sem toda a saber, né? torcida e tudo, né? A gente lá, nada. A gente era bem nada. E o que, assim, as jogadoras da época, tinha Lamping, tinha Yang Shilai, que era levantadora, eu achava um time, assim, excepcional. Japão com aquelas jogadas super velozes. Tinha alguma jogadora que te inspirava? Assim, alguma jogadora que você olhou ali e você falou assim, nossa, eu quero jogar Eu igual a ela. adorava, tipo, tinha nos Estados Unidos, né? Tinha uma menina, não era Flo Hyman, eu gostava muito da Rita Crockett, que era uma Rita Crockett é ponteira, que muito ela boa. não era tão alta, mas ela tinha uma impulsão. Então, Ela tipo dava na assim, bola. pô, ela dava na bola, tipo, nessa época eu tava jogando de meio na seleção, né? Porque a gente foi jogar um campeonato e o Enio tava sem central, eu disse, Helga, faz central. Eu faço, né? Eu faço no meu clube, posso fazer aqui, né? E era horrível, porque, tipo, ela pulava, aí tu fechava a diagonal, ela batia paralela. Daí, então, tu fechava a paralela, ela cravava a diagonal curta, era horrível. Mas, tipo assim, eu me inspirava nela, achava ela uma grande jogadora. E ela E aí jogou tinha a lá, ela foi prata em Paula 84, Whitehop, que era da meio minha choque. idade. E Ela assim, a começou a Paula fazer a Choque, China. é isso que eu ia te perguntar. Ela também, logo depois, ela começou a fazer a China, porque ela jogava de Não, tudo que era nesse posição. Eu achava campeonato lindo ela ela já jogar. estava fazendo, a gente não via nem a cor da bola. A gente não viu. Ela, tipo, ela é da minha idade, ela é bem da minha idade. Acho que eu peguei o campeonato mundial e depois esse outro e a gente não viu a cor da bola. Ela vinha numa China muito boa. O time E dos Estados Unidos era e bom na a época. experiência? Ah, Era muito bom. E, assim, na verdade, nós formaram uma equipe que foi até 84, que tinha é, a Debbie Green, a Rita é, Crockett, Flo é Hyman, isso aí. o Camille. E trabalhar com o Enio, como foi? Porque o Enio, aqui, pelo menos aqui no Rio, né, ele era do Flamengo, ele era do colégio, então assim, a Jaque estava contando que ela perdeu a oportunidade de ir para o Fluminense, a mãe dela foi no Flamengo e convenceu o Enio a levá-la para ficar no Flamengo. Ela ficou na parede, batendo bola. Ela falou que não joguei, fiquei na parede batendo bola. Como foi com você a experiência? Olha, eu vou te falar que, para mim, ele foi muito bom treinador, sabe? Tipo, eu peguei ele na seleção infanto, aí na seleção juvenil foi o Brunoro, e depois na seleção adulta sempre
foi o Enio, né? E eu peguei seleção, o Mundial Juvenil também foi o Enio, nosso treinador. Então, tipo, para mim, que vinha do interior, que vinha do Rio Grande do Sul, né? Tudo que ele falava era verdade e eu tentava fazer. Eu nunca tive, assim, duvidar do que ele falasse para mim. O que ele falasse para mim era verdade, segue, obedece e vamos. Né? Eu, tipo, fui criado assim, né? Pelos meus pais. Teu treinador, o que ele disser, ele tá certo e tu só obedece. Então eu tipo assim, curti muito ele como treinador. Meu outro treinador foi o Marco Aurélio, né? Que também eu me lembro que eu adorei trabalhar com ele, né? A gente tinha, acho que o Marco Aurélio tinha mais, não discussões, né? Mas, tipo, eu não acreditava tanto, ou não, sei lá, a gente não ia tão, que nem com o Enio, né? Então, eu gostava muito de trabalhar com ele. Mas você achava que era pela diferença, assim, de como o Marco Aurélio, de repente, talvez tenha se Ele era preparado, que já era um muito tempo depois? Ou... estudioso. Não, o Marco Aurélio era muito estudioso. Talvez o Enio não fosse nem a metade de estudar o que o Marco Aurélio sempre estudou, né? Não é que eu não me dava bem com o Marco Aurélio, sabe? Não é isso. Sei lá, eu já estava em outra fase da minha vida e o Marco Aurélio vinha com as meninas do Juvenil na Bradesco e ele confiava nelas, né? O Enio confiava muito em mim, tipo assim, ele me botou em cada coisa e eu correspondi. E às vezes com o Marco Aurélio eu não é que eu não tive a oportunidade, eu tive a oportunidade, obviamente, mas não era igual, sabe? Era Diante de só não era outrora, igual. né? É. E você falou da Bradesco, eu pergunto sempre para os jogadores mais antigos como era trabalhar em lugares que acho que foram polos de fomentação para que a gente pudesse multiplicar atletas, como Banespa, como Lufkin, Sadia. Como foi para você? Como é que era a Bradesco? O que você viu? O que você lembra? A Bradesco foi muito legal, porque foi uma mistura, né? Ah, A Dulce jogou isso comigo, entrou. a Heloísa, a gente foi do primeiro time da Bradesco. E aí eu me lembro que na época o Emi estava montando a Supergas Brás, né? E eu não fui para a Supergas Brás e fui para Bradesco. Eu digo, eu e a Dulce, a gente disse que foi cortada naquela seleção por causa disso, que a gente não foi no time dele. Mas foi muito legal. Assim, eles tinham também futebol de salão e tinham o vôlei masculino. Eles não tinham categorias de base na época nessas equipes. Mas, assim, para mim, que eu treinava numa outra realidade, foi muito bacana ter participado daquele grupo, né? De ter aberto. Tinha o Fernando, né? Luiz Fernando, que é nosso preparador físico. A gente tem uma amizade até hoje, né? Sempre que eu vou a Curitiba, encontro com ele. É muito legal, assim, de ver e de conhecer, assim, né? E a realidade, eu lhe pergunto porque sempre quando as pessoas me contam algumas histórias que eu fico assim. A Fernanda me contou que quando ela foi para São Paulo, eu não sei qual das meninas que foi com ela que veio do interior, que nunca tinha ido numa escada rolante, que quando viu a escada rolante, parou e ficou olhando para a Fernanda assustada. Você veio para o Rio. Como foi o choque de realidade que você falou para mim, de ser do Sul, que a gente sabe que as pessoas naquela época chegavam aqui, era uma realidade diferente. Te deixou muito assustada ou você conseguiu se adaptar? Não, eu ficava no quarto com a Jaque. Ela saía, o Enio batia na porta, cadê a Jaqueline? Eu disse, ai meu Deus do céu, agora ele vai me cortar porque ela saiu. Mas era bem, tipo assim, eu era, tudo que as meninas falavam, assim, é mesmo? É mesmo? Era Mazarope, assim, tudo que ser assim eu acreditava e tá, vamos. Mas Ai, é foi muito bem legal. O diferente, planeta. sim. E agora me conta essa fase do jogar pela seleção, não ser profissional, era amadora, e de repente depois não ir mais para a seleção e começar a jogar profissional. Qual foi o choque? O que que mudou? Assim, ó, eu ainda eu fui até 83, né, que a gente ganhou a Universidade, né, e só que eu já estava com um problema bem sério no joelho, eu já tinha operado 3 vezes,
Ele inchava por nada. E quando eu fui chamada, então, aí foi chamada para a Olimpíada de Los Angeles e acabei sendo cortada, né? Por motivos que cabem aos técnicos, não a mim. Agora que eu sou treinadora, técnico sempre tem razão. E, e depois eu ainda fui jogar na Itália, né? Então, a gente fazia parte da equipe da Bradesco, que era uma das equipes da elite do vôlei na época, né? Era uma briga grande do Rio e São Paulo, né? As equipes de São Paulo eram super boas, mas as equipes do Rio eram melhores, né? Não sei se por quê, né? O investimento, eu sei que a gente sempre fazia as finais, fez 2 ou 3 finais com o pessoal da Supergas Brás, e depois, quando foi da Lufkin, eu fui jogar uma temporada na Itália, fui jogar essa temporada na Itália, e quando eu voltei, engravidei, daí, tipo, eu não joguei mais o profissional, né? Aí eu vim morar em Porto Alegre, e eu até joguei por um time daqui, mas era muito engraçado, assim, a diferença, né? Eu me lembro, por exemplo, assim, quando eu jogava na Sojipa, né? A gente foi jogar um torneio no Pinheiros. E tava o Moreno, que era o treinador da seleção da época. Moreno. Me lembro assim, eu não conseguia jogar porque eu tava tão nervosa que ele tava assistindo o jogo, e claro que ele não tava olhando nada específico, né? Mas assim, a sensação de, meu Deus, estão me olhando e eu quero tanto jogar, né? Então, as coisas aconteceram porque eu era muito, muito, muito focada no que eu queria fazer e onde eu queria ir, e as coisas foram acontecendo. Eu dei muita sorte também na minha vida Eu achei muito esportiva. legal. Assim, os jogos teus que eu vi, eu achei que para a época você tinha uma passada longa, você tinha uma bola, você sabia explorar. Você e a Dulce, eu falei isso para a Dulce uma vez, eu falei assim, Dulce, você para mim foi uma jogadora incrível, assim, eu falava para a Dulce. Porque, aí eu falei assim, eu vi você e a Elga jogando, vocês eram muito táticas, tipo, uma estava correndo, uma vinha pelo meio, uma atacava. Vocês tinham uma noção, olhando hoje para aquele jogo lá atrás, e mesmo aquele vôlei sendo amador, vocês tinham uma noção de que Não, vocês jogavam a gente voleibol já treinava, né? A gente elaborado? treinava. A gente sabia, tanto eu quanto a Dulce, a gente sabia que a gente não era tão alta. A Dulce tinha uma impulsão, ela é mais baixa que eu, mas ela tinha uma impulsão maior que a minha, né? E a gente não podia enfrentar, né? A gente tinha que trabalhar muito de fora, que hoje em dia as pessoas quase que nascem sabendo, a gente estava lá experimentando para ver como fazer, não era uma coisa tão consciente assim. Depois no Master eu já estava mais consciente, mas naquela época era muito mais, entra com o corpo na diagonal, ataque na paralela, entra com o corpo na paralela, ataque na diagonal, então era muito mais de domínio que de outra coisa, né? E uma coisa legal também da gente falar, eu sempre falo isso pra galera mais jovem. A galera hoje em dia fala, esse tênis eu não jogo porque me dá isso, me dá aquele outro. Os tênis e as bolas da época. Porque a gente que era o Tiger, não é? O Tiger era pra tudo. Não, gente, E era o as Tiger, bolas. pô, minha mãe enlouquecia comigo. Era um tênis por mês, porque ele era muito fininho, entendeu? Eu treinava todos os dias, acabava tudo. Tênis não durava nada. Sei lá, eu nasci com um pé de ferro. E a bola era muito dura, meu Deus. Eu acho que aquela bola que jogam lá, aquela Molten que jogam nos Estados Unidos é mais dura do que a nossa era G12. Meu Deus, era muito dura, era muito horrível. E eu falo até porque o pessoal jogava com a blusa de manga, né? Que era um semi-braque. Eu acho que justamente por Não, a causa gente jogava disso. só de manga comprida, senão não tinha como. Não tinha como, é sério. E aí me lembro quando, lá na Bradesco, eles fizeram camiseta de manga curta, que daí a gente puxava, né? Mas sempre era manga comprida, sempre. Eu tenho muita camisa. Você falou da Luffy, eu tenho a camisa da Luffy. Ó, essa camisa aqui é da Isabel, quando ela jogou lá no Japão, pela No Toshiba. Japão, Ó, oh, linda, eu tenho, a Ingrid querida. Isabel está aí, ó, quer ver? A da Luffy que tá aqui, ó. Aqui. Ó, novinha, 0 km. Ó. Aquela amarela, isso aí. Quem te deu essa aí? 15, Andréia? Ó. Não, foi a Virna. A Virna jogou na Luffy aqui. Na época Não, da eu me lembro Ingrid, da eu Virna, acho. eu me lembro da Virna quando ela, sim, eu tava lá e a Virna veio da Lagoas. Ah, mas
essa da Sandra, não é? A Sandra, e é dela mesmo. É, e ela mesma que me deu. E assim, eu tenho muitos Eu e a uniformes Sandra desses antigos, eu sempre guardo brigava todos. pela camiseta 3. Ah, você jogava com a atriz também? Aqui, ó. Tem uma outra, que essa aqui, com certeza, essa aqui, olha essa aqui. Ah, essa é da Trans Brasil. Da Da época Dora? lá de. Da época lá Da Dora. de isso, da. Como é que é o nome? De Brasília, porque a Trans Brasil foi de Brasília e depois veio pra cá. É. E aí a gente tem várias. E eu conversei com a Sandra também. A Sandra jogou, eu falei assim, Sandra, eu acho que você jogou umas 10 gerações, porque eu te vi com a Elga, eu te vi com a Ida, depois da Dulce Thompson, aí pegou a geração da Fernanda e A conseguiu estar até gente, hoje eu falo, eu, a Martim. Sandra, a Dulce, a Blenda, a gente foi no Campeonato Mundial Juvenil, a Jaque, a Vera. Meu Deus, isso aí. Ainda, é por isso que eu parei de jogar, entendeu? Porque usar um A, negócio desse ia ser difícil. a Ingrid Esses Carabella botou macaquinhos aqui, ó, aí. muitas boas recordações do tempo que joguei com a Elga. Jogou com a Ingrid, e a Ingrid veio no aniversário da Fernanda ano passado. É, Gente, aí eu mandei uns joguinhos pra ela, assim, ela ficou doida quando ela se viu jogar. Eu tô assim, a Elga é querida. muito fera, minha amiga do coração, que o vôlei me deu. Quem é? Ai, querida. Ivanete Salvador. Ah, é daqui A do Alice também Sul. mandou um abraço. E depois o que A que Alice é você minha fez? amiga. Aí você parou, você parou e foi Não, buscar alguma coisa dentro do eu joguei. voleibol? Eu sempre tive um problema no meu joelho, que era uma coisa assim recorrente, né? Que nem eu te falei. Nessa época eu já tinha operado 4 vezes quando eu parei, né? E eu joguei na Itália e foi bem bacana assim de ter morado fora do Brasil, né? Uma experiência muito bacana. Só que era um profissional que não era profissional, sabe? Tipo, eles desconfiavam se a gente ia sair, se a gente não tinha como tu fazer alguma coisa errada, mas as pessoas tinham desconfiança, então era meio estressante, assim. Eu nunca fui, eu sempre fui bem certinha, né? E, e foi bem uma experiência legal. E quando eu voltei, eu engravidei, eu tive uns problemas com o passaporte, que eu fui trocar meu passaporte para ser. Eu já era casada, meu passaporte tinha validade, aí eu resolvi trocar para o nome de casada, aí recolheram todos os meus documentos, fiquei sem nenhum documento, e aí acabei Ué, engravidando do Guilherme, terminei a faculdade e acabei vindo morar aqui em Porto Alegre. Aí uma época, na época eu não conseguia nem olhar na TV, eu estava tão cansada de vôlei, sabe? E aí depois, aos pouquinhos, eu fui voltando a trabalhar com vôlei. Joguei na Ubra, quando tinha a Ubra tinha uma equipe feminina, mas também era amador, né? Mas a gente jogou contra o Leite Moça, tomou um montão. E aí depois pro Master. gostou de jogar o Master? Amei, amei, Aqui no amei. Rio eu faço parte da comissão do Master do Carioca, né? Ah, E, que. inclusive a gente fez Aham, a gente fez o Master de Saquarema, que foi o Master sim. lá de. Foi infelizmente o Master que Uhum, a Isabel faleceu. é. E, nossa, assim, muito legal a quantidade de pessoas de Eu, vários eu, gosto, locais eu do gosto desses Brasil. campeonatos Masters muito mais porque a gente encontra. Eu morando no Sul não encontro com as pessoas. Né? Às vezes eu encontro em campeonato, meu filho está jogando e eu encontro Fala. meus colegas, mas se não é nesses campeonatos Master que dá para encontrar e ver. Eu fui no Master de Santos esse ano, aí no Master nós encontramos Xandó, encontramos Badá, William, vieram os russos, aí tava Stella, a Karen, Kat, todo mundo foi, É. assim, foi muito legal. Muito E legal relembrar essa esses história aqui, campeonatos, sabe? Tu encontra todo mundo, é muito legal. aqui no Rio todo fim de semana tem o Master, né? Porque assim, são mais de 80 equipes participando. E assim, eu fico abismado que o cara que joga no 40 a mais, ele joga no 45, ele joga no 50, tem um lá que joga no 55. Eu Eu falo, fico como é com que você inveja. consegue? Eu sinceramente fico com inveja. Eu só Eu conseguia também jogar fico, em mas uma. acho legal que assim, a mesma galera que se encontra é a galera que joga 15, 20, 30, 35 anos. Então, o esporte tem disso. Você acha que em algum momento do esporte ele foi abusivo com as jogadoras? Assim, não sei se técnicos, as pessoas assim, passaram do limite, digo assim, no universo feminino, porque assim,
Uma vez uma menina me perguntou assim, Marquinhos, por que uma blusa de manga e um suquine? Pois E é. a gente para para refletir. Eu não sei te dizer, por exemplo, assim, abusivo que eu vi o cara da Coreia bater na cara de uma menina porque perderam pro nosso. É, Foi o que a Isabel gritou? A Isabel uma vez falou hum, que ela gritou, que é, ela queria dar nele e seguraram ela. oh, essa vez a gente ganhou um jogo, foi no Mundialito em 82. E o cara saiu, pode ser que a Isabel tenha visto e tenha saído atrás dele, porque a gente tinha acabado o jogo e tipo, tu descia uma escadaria. Quando a gente viu, ele tava dando na atleta. Eu fiquei muito chocado, assim, porque para nós, de novo, eu era muito obediente ao que me mandavam, sabe? Eu era, acho que da sem graça, né? Eu admirava as atletas que tinham postura e se posicionavam, né? É, mas, sei lá, eu respeitava o que meu treinador falava e como é que era. A gente jogava com sunquini porque todo mundo jogava, não é que a gente até começou a trabalhar a treinar com bermudas, né? Mas a gente jogava de sunquini porque era o que todo mundo fazia, sabe? Não era uma coisa, especialmente o Brasil que faz isso. Todo mundo fazia. Não, e você falou do Mundialito, eu vou comentar do Mundialito porque eu acho que é algo especial, nem todo mundo teve a oportunidade de ver, que eram jogos preparatórios para o Mundial, uma competição criada, acho que tem o dedo do Luciano do Vale, Nusman, entre outros dirigentes, só que isso foi algo que lotou em Ibirapuera, as pessoas, vocês não estavam acostumadas, aquilo ali foi, qual o sentimento, Era você lembra? impressionante. Pô, foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Eu me lembro A assim, o alegria Ibirapuera foi... lotado, lotado, lotado. Aí eu me lembro que a gente foi jogar esse jogo da Coreia e na época era vantagem, né? Então a gente Sim. perdeu o primeiro, perdeu o segundo set, estava perdendo o terceiro. Eu me lembro que eu fui pro saque e aí a gente deu uma buscada e a gente ganhou o terceiro set, aí ganhou o quarto set, ganhou o tie break. E, e eu me lembro assim das pessoas tentando ir embora do ginásio, sabe? E aí todo mundo fica parado e aí a gente ganha o set. Aí todo mundo volta. E foi nessa época, assim, que, que deu o boom do voleibol, sabe? Sei lá, ele deve ter aparecido na TV. Eu me lembro que a gente jogava e Foi na eles jogavam Record, os jogos passavam na Record. copos de água na quadra, né? Toda hora de parar para secar. Aí eu me lembro que uma vez a gente estava no jogo contra o Japão, aí estavam secando a quadra e entrou um rapaz e eu tava virada de costas, né? E aí, quando eu me viro, ele entra assim e me dá um monte de flores, assim, e diz assim, você é maravilhoso, não sei o que, não sei o que. E eu disse assim, mas tem tanta gente melhor do que eu que ele vai me dar essas flores. E eu muito tempo foi chamada dos jogos do Brasil, foi esse cara entrando na quadra, entregando as flores. No final, eu nem fiquei sabendo quem era, mas aquele mundialito ali, eu acho que deu um boom no vôlei, sabe? Eu Eles voltei ganharam para da o União Sul, Soviética. ganhamos da União Como é que Soviética, foi jogar perdemos contra a só para União o Japão. Soviética? Perdemos só para o Japão. Ganhamos na Soviética, ganhamos Coreia, era tipo equipes bem fortes e a gente foi muito bem. Era a Vera Mossa, a Isabel na ponta, Jaque. Eu jogava, acho que eu e a Elô de meio e a Eliana Leixo, Tinha eu Regina, acho, de tinha Leixo, a tinha Regina, Regina Shoa. Regina Showa. Então, assim, foi um campeonato. Logo depois teve o Mundialito masculino, mas a gente que deu esse super boom no vôlei, sabe? Aí a gente foi jogar um Mundial no Peru e como tinha acontecido antes aquele sul-americano em 81, gente, eles fizeram tudo para ser horrível para nós. Nos botaram nos piores lugares, foi muito horrível. Aí, a final, nós fizemos um jogo acho que oitavas ou quartas, sei lá, contra o Peru. Foi o ano que eles foram vice-campeões mundiais, né? E aí me lembro que era um ginásio imenso, lotado, nos xingando de tudo. Foi bem duro. Acho que a Eu lembro que gente vocês deu o jogaram contra a salto antes. Coreia, aí passaram
assim, vocês classificaram, não lembro, acho que foi o primeiro, o É, segundo do grupo, é, só que aí vocês pegaram um outro da outra chave, foi uma coisa bem é, tensa. foi. Mas, tipo, acho que a gente, sinceramente, deu o boom antes, sabe? Sabe quando tu chega no teu limite? A gente chegou no limite no Mundialito e quando a gente jogou o Mundial já tava em queda, na minha opinião, assim. O Ricardo, o Baca, ele falou para mim que, na Uhum. verdade, o que acontecia é que o Mamopac, ele nunca deixou as peruanas se acostumar, as brasileiras se acostumarem a jogar contra as peruanas. Só jogava em competição. Uhum. Nunca queria jogar com vocês, porque É. o medo dele era o quê? Que vocês aprendessem a jogar igual a eles. Por isso que eles trouxeram a Cecília Tait, para poder aprender como ela jogava. Acho que você jogou contra a Cecília Tait, que nessa época ela estava lá. Joguei O ela que da minha você idade. achou vendo ela jogar? Pô, ela Da era sua muito craque. idade? Ela era muito craque. Meu Deus. Pô, naquele Mundial que a gente jogou contra ela, a gente não conseguiu. Acho que a gente. Eu tava conversando com a Silvia, acho que a gente bloqueou ela uma vez. Ela virou Ela era tudo. chamada de Virou televisão. Roxana. Roxana, eu lembro É, dela. eles falavam Roxana porque aconteceu que, não sei se foi de propósito ou o que aconteceu, que eles deram os números e os nomes todos errados. E aí, quando o Luciano do Vale foi comentando, né, ele ia comentando aquele que ele tinha na lista, e não era nada parecido. Acho que eles fizeram de propósito, sabe? Botaram os nomes errados. Foi. E assim, a gente tem que comentar também e salvar essas coisas dos comentaristas, né? O Luciano do Vale, Álvaro José, Marco Antônio, que acho que foram pessoas que elevaram assim, o nome do vôlei. O Luciano, para mim, Aí, era um entusiasta, ele pô, vou falava te com o dizer assim, o coração. Luciano do Vale, meu Deus, ele fez o vôlei aparecer, ele fez o vôlei aparecer na TV aberta, sabe? E Na TV você pegar aberta. ele numa época que ele era, assim, ele é o que o Galvão Ele era o foi aí pro esporte, ele era na ele era o Globo, cara. sair, ir pra Band, Eu lembro quando a gente montar, foi fazer umas. pro Mundial, né? Daí que eu conheci o Galvão Bueno. Então a gente disse, não, Ah, o foi? Galvão Bueno vai vir entrevistar vocês. E eu assim, quem é o Galvão Bueno? No Bumbum, Que não é o Luciano Duarte. Mas aí depois, claro, obviamente que ele já era famoso na época, mas eu não conhecia. E aí eles fizeram toda a parte do Mundial, né? A Globo apresentou, né? Porque, de novo, foi, foi no Luciano do Vale na Band, né? Acho que era Band ou não. Foi a Band, ele foi pra Band e fez. Gente, ele fez um jogo, nunca mais É, vai ter isso no planeta, um jogo no Maracanã, de é, vôlei, naquela foi em quadra que vai ter 82. a nele, Uhum. 93, 95 mil pessoas, não vai ter mais, porque não cabe nem Nunca 95 mil mais, é. pessoas ali. Oh, foi muito show aquilo ali. Você foi no Muito show. jogo? Eu tenho ingresso, eu consegui o ingresso, eu tenho ele guardado. Não, eu não fui no jogo, eu acho que estava no Sul já. Não, não fui, não. Depois eu vou te passar, é muito legal. Poucas pessoas sabem, mas o Zaitsev, que estava jogando, foi o que faleceu. Uhum. Muita gente me perguntou sobre se foi o filho, falou, não, o filho está vivo. Quem faleceu foi o pai, que faleceu tem umas 2 ou 3 semanas, que era da União Soviética. E Ah, aí, eu vi embaixo como o Zaitsev, né? Ah, o Paulo botaram ali, Russo. ó, esquece o nome Uhum. de verdade. Não, Paulo Russo não pode. Paulo Russo, assim, gente, o que o cara sabe de voleibol, porque ele nasceu no Brasil, ele morou na União Soviética, depois voltou para cá, foi Pô, técnico em 80. Eu sou ele doido era para muito fera. falar Ele com era ele. mais do masculino, né? Ele não era tão do feminino, mas ele era muito fera. Eu assisti curso com ele. E a gente sempre teve, ele deu muita abertura, acho que na faculdade também. Ele tá sempre no paulistano. A Fernanda tá sempre em São Paulo, então ela sempre comenta, fala assim, um dia eu vou aparecer lá do nada, porque eu quero. Tô doido pra falar com ele, porque ele sabe muita história e ele vivenciou, experienciou muita coisa É também, né? muito. Não, ele é muito fera. Muito fera. Eu vou te fazer uma última pergunta, por causa do horário também, que eu sei do trabalho de todo mundo. Queria saber de você o que o vôlei te deixou de coisas boas, o que você leva para a vida e o que você deixaria de conselho para essa jovem geração. Bom, eu trabalho com vôlei, né? E eu fui treinadora das minhas filhas. Até o Mário Ruão botou que a Gabi Salso está jogando lá em Portugal. E eu acho assim, ó, o vôlei, o que, que ele me trouxe? Me trouxe grandes amizades. Ele me ensinou a me posicionar, a saber decidir, a ter opinião sobre as coisas, né? Ele me ensinou a conviver com outras pessoas, saber que sempre as pessoas estão dando o seu melhor, né? Às vezes tu tá bem ou às vezes tu não tá tão bem e tu sempre tá dando o teu melhor que tu pode naquele momento.
Eu tento passar isso para minhas equipes, né? Eu respeito muito a gente. De novo, eu sempre falo para elas, eu era muito ruim e eu consegui coisas que o vôlei me deu de conhecer o mundo, de viajar, é maravilhoso, assim. Eu não teria tido condições se eu não tivesse jogado vôlei, né? E nunca eu treinei para conseguir essas coisas, né? Eu sempre treinei para ser melhor do que eu era ontem, não me comparando com ninguém, fazendo a minha parte, treinando cada dia mais. Eu adorava treinar, né? Tipo, eu adorava treinar e são coisas assim que as coisas não vêm fáceis. Tu tem que correr atrás e batalhar, mas ninguém vai te tirar aquilo que tu conseguiu, né? Aquilo é teu, é a tua conquista. Muito muito bom ouvir tudo isso. É legal a gente dividir essas experiências, porque comprovam que quem pratica esporte tem uma noção de como é dividir momentos em grupo, aprender a compartilhar, aprender que você precisa de alguém, que é uma engrenagem. Né? Sim. Aprender a conviver, saber que talvez o que tu tem de bom não é o que eu tenho de bom, mas que isso vai somar para a nossa equipe ser cada dia mais forte. Isso vai ser forte agora que todo todo mundo, né? Com certeza. A última que eu vou te fazer, que é assim, para fechar, monta a sua seleção. A seleção, eu sempre digo para os jogadores, não precisa ser a melhor, mas a seleção que seria a sua seleção do coração. Falou assim, a minha seleção seria essa aqui. Porque quando eu perguntei para a Isabela, ela falou assim, ó, eu jogaria, já que fui montando o grupo dela, falou assim, eu jogando de titular, eu não ia ficar na reserva, não. Olha, no meu time titular, a Isabel não saía nunca. A gente jogou, só rapidinho, a gente jogou um sul-americano de clubes, né? E a Isabel jogou com a gente, a Rosita era levantadora. E era contra o time do Peru. E eles pintaram todo o troféu. Era o Power. Conta essa história. Conta essa história aí. Essa história foi assim, a gente foi com a Bradesco. As meninas da seleção juvenil não foram com a gente. Então a gente foi com as mais velhas. Jogou a Ana Lúcia, a Rosita, a Regina, Isabel, eu e a Ana Lúcia. E a gente jogou lá no Chile e o troféu era aquele troféu que quando tu ganha 3 vezes fica teu. E elas já tinham ganho 2 vezes. E elas levaram o troféu pintado com as cores do Power, né? E a gente chegou lá e a gente fez um jogão contra elas 3-2. Elas eram a seleção peruana. E a gente... esse jogo foi muito bom. Foi muito... A Isabel, gente, ela estava possuída. A Isabel é titular do meu time frouxo, né? Aí ela virou tudo. Ela virou tudo. Ela virou tudo esse jogo. Eu gostava muito da Jaque. Eu achava ela muito craque. Ela era muito inteligente jogando. Eu acho a Fofão craque também, sabe? Mas eu gostava da Jaque. Aí de centrais, bom, pra mim a Thaísa e a Fabizona as centrais. Pra manter o meio equilibrado, né? Não sei. Ali a Cheirinha na saída e a Ana Moser na ponta, a Ana Moser e Isabel. E Fabizinha. Vamos adaptar então. Aí você falar, Fabizinha de livro. Dá pra ganhar com esse time, não dá? Eu acho que não. Nossa senhora. Vai sobrar um poderio ofensivo de ataque pra tudo que é lugar, meu filho. Você pode jogar a bola pra qualquer lado com a bola. Isabel, me lembra assim, jogar com a Jaque pegava a bola, dava um balão do fim do mundo e ela virava tudo. Eu quando eu joguei na Itália, a Isabel chegou depois. O campeonato era 22 jogos, já tinha passado 11, a Isabel chegou pro time lá do sul da Itália. Do Modena. O time dele estava em último lugar. Terminou em 4. Em 11 jogos, ela bateu todos os recordes de ataque. Todos os recordes. Sabe? Foi a melhor jogadora. Ela era muito fera. Ela é, tipo assim, a melhor jogadora. Temporal para jogar em time. Acho que toda jogadora que começou, se profissionalizou e conseguiu alguma coisa, um dia pensou em ser Isabel. Não, ela é muito fera, uma pessoa muito maravilhosa. Muito maravilhosa. É que nem eu falei, né? Tipo, ela era muito especial, né? Ela era uma pessoa muito especial e ela nunca foi diferente com ninguém, sabe? Ela era todo mundo, era tipo o dom que ela tinha, que Deus deu pra ela, e ela era muito triste o que aconteceu com ela.
Muito triste. Mas acho que Deus Deus. estava precisando de dar umas risadas lá no céu. Sei lá. Ela era muito fera. Eu fiquei muito chocado. Olha, quero agradecer muito ter feito a live com você. Foi ótimo ter escutado as suas experiências. Fora depois de todo esse estresse para ligar esse negócio. Mas faz parte. E o que vai ficar esse papo que a gente fez, vai ficar salvo. E porque eu acho que é importante as pessoas poderem assistir. Quem quiser ver, gente, tem no Quem Sabia Vôlei, mas vai estar também na plataforma do YouTube, que é o Quem Sabia Vôlei Entrevistas. Ó, curte, compartilha, comenta e botam aqui embaixo, depois, na live da Elba, quem vocês gostariam de ver na próxima live. Amanhã vai ter live com a Ana Cláudia. Ela topou fazer. Ela falou, Marquinhos, vamos fazer. Vai dar risada. Vai dar risada. Ela falou assim, vamos fazer cedo, porque eu durmo cedo. Hein? Ela tinha os pezinhos pequenos, ela vivia tropeçando, ela era muito engraçada. Ela era demais. Continua a mesma coisa, não mudou nada. Eu sei. Eu encontrei com ela nesses Master pela vida. A mãe dela tá com 102 anos, lúcida. Gente, que bom, que legal. Que legal. Ela falou, mas eu não saio daqui, não deixo minha mãe sozinha. Tá bom. Ó, muito obrigado. Vou fazer o coração aqui pra você. Vou pedir pra alguém aí embaixo bater uma foto. Se vocês puderem bater, ó. E aí, salva, depois eu coloco lá pra gente. Se alguém puder bater, muito obrigado. E uma ótima semana pra todos vocês, pra você também, Elga. Um beijo muito especial. Muito obrigado, hein? Desculpa, tchau. Nada, foi maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado, gente, a todos vocês que participaram. O vídeo vai estar salvo e amanhã a gente tem a Ana Cláudia.